eu acredito que seja uma experiência de discernimento também, né, com relação aos olhares das pessoas, né, que estão vendo de fora. Que, no caso, observavam de fora e começavam a pensar, por que essa criança não está de máscara? Por que eles estão aqui como se não tivesse acontecido na pandemia? É justamente isso que eu quero trazer para vocês com relação à empatia, que é a capacidade da gente se colocar no lugar do outro e entender esse sentimento do outro da forma como ele sente, da forma como ele pensa. E ter a capacidade também de sair dessa situação sem absorver o que o outro sente. Então, no caso do filho de Sâmia, né, ela trouxe a questão da obrigatoriedade do uso da máscara, e é justamente isso que tem, no caso da pessoa com autismo, para quem está de fora, buscar compreender o motivo do não uso da máscara, nesse caso, e também, antes de atacar a pessoa, porque isso aconteceu bastante, né, nesse momento de pandemia, muitas pessoas expressaram várias falas de preconceito, de julgamento, quando viam pessoas sem máscara na rua, mas, na verdade, a gente não sabe nem sempre o motivo do outro estar sem usar máscara, né? No caso do filho de Sâmia, era por essa condição do autismo, né? Muito bem. Quer falar? Então, Fernando, uma coisa que ele falou e me lembrou. No início, o Arthur não permitia que eu usasse a máscara. Ele não aceitava nem que eu usasse. Ele, imediatamente, quando eu colocava, ele retirava de mim, ele não aceitava. Então, foi todo um processo. Eu comecei a usar em casa algumas horinhas, explicando para ele, para que ele aceitasse que eu usasse, para só então eu conseguir sair na rua com ele. Porque eu e ele sem máscara, aí já seria muito, chamaria muito mais atenção, as pessoas iriam... Então, foi todo um processo para adaptar ele, primeiro ele usar que eu aceitasse. Aí, tentei usar de todas as formas, usar máscara de bichinho. Para alguns autistas, funciona. Eu tenho algumas colegas que compraram máscara com bichinho, com desenho, máscaras infantis, até mesmo aquela que é totalmente transparente. E algumas crianças aceitaram. No caso do Arthur e de alguns outros autistas, eles têm uma irritabilidade muito grande, uma sensibilidade muito grande e não permitem usar, não aceitam. É até mais perigoso, porque ele fica todo momento tirando, pegando na máscara. Então, é interessante o Igor ter falado isso. Quando a gente sai na rua, por exemplo, eu tive uma experiência aqui no centro de Cajazeiras, eu tive que trazê-lo, ele tinha uma consulta para pegar as receitas, e aí eu tive que descer no centro para comprar a medicação, eu estava sozinha com ele, então eu tive que descer com ele. E ele sem camisa, porque ele muito calor, está muito quente aqui, e sem máscara, e a gente andando na rua e todo mundo olhando, porque ele está enorme, quase do meu tamanho. E os olhares, o julgamento, até uma senhora chegou a comentar, nossa, por que você deixa seu filho sem máscara? Então, isso é muito importante que o Igor traz. Antes de julgar, de condenar, buscar saber, porque para nós, familiares, é muito cansativo ter que dar dano, satisfação. Olha, o que a lei prevê é que, realmente, de fato, se for exigido, a gente tem que mostrar o porquê que ele está, né? Veja bem, eu ia exatamente agora entrar nessa pergunta, mas vamos ver, então, o que diz a lei, né? Olha, essa lei da obrigatoriedade do uso da máscara, você acha que ela pensou em toda a população quando foi elaborada, né? Quando foi criada? Então, a priori, a Lei 13.979/2020, ela não teve esses recortes, né? Ela foi dito, né, que teria que usar máscara, salvo crianças menores, né, de 3 anos de idade, porque isso poderia causar sufocamento, né, nas crianças. Teria tudo. E agora ela teve uma alteração, que agora ela 14.019, ela foi alterada, essa 13.000, que tem esse recorte. A pessoa no espectro do autismo, não só criança, gente, pessoa do espectro do autismo que apresenta algum tipo de sensibilidade ou resistência a usar a máscara, ela está isento, né, do uso da máscara. Ou pessoa com algum tipo de deficiência intelectual, que não entenda, não compreenda, né, o porquê disso, que fica difícil. E quando você falou, Fernando, sobre nós, eu não saí na rua enquanto eu não adaptei ele a me aceitar usar máscara, aceitar que eu usasse. Foi todo um processo, acho que foi uns 10 a 15 dias, colocando, e ele tirava, e eu explicando, com muita insistência e paciência. Acima de tudo, a gente tem que saber que é todo um processo. Para nós que temos o esclarecimento, né, a gente tem as faculdades mentais intactas, e muita gente ainda não entende a importância do uso, né, da máscara. Imagina para eles que não têm essa compreensão como a gente.
Então, é muito importante a gente fazer esse recorte e saber que cada caso é um caso específico. Você está ali se expondo a um vírus letal, né, que não é brincadeira. Você está também, no caso da gente, é até jovem, se considera que não é tão arriscado para nós, mas a gente tem pai, a gente tem mãe, a gente tem avós. Então, assim, se proteger mesmo. E eu não saí na rua enquanto eu não adaptei ele, até adaptar que eu usasse. E todo cuidado possível, ando com gel, com álcool em gel, ele tocou em alguma coisa, eu imediatamente, é automático, higienizo as mãos dele, porque ele vai levar essa mão na boca, no nariz, nos olhos.